Hoje o Estado de São Paulo e a Broadcast publicam uma entrevista de um executivo importante aqui do setor privado, Gustavo Pimenta, que é CEO da Gerdau. Ele diz mais ou menos o seguinte: as metas climáticas de redução dos gases de efeito estufa, obviamente, são muito importantes, ninguém contesta, a gente está no esforço hercúleo para conseguir limitar o aquecimento global até o fim do século. Mas elas sendo ultra agressivas, elas tendem a ser menos atingíveis. E acho que o espírito do raciocínio é, se eu fixo uma meta muito alta e muito difícil, isso acaba sendo mais difícil e desestimulando quem está fazendo os esforços para alcançá-lo. Como é que o senhor entende isso? Será que a gente não caiu numa armadilha de ter metas muito ambiciosas, que por sua vez são inalcançáveis, e aí a gente acaba dando um tiro no pé desses esforços todos? Não, a lógica dele, eu acho que está muito bem, é perfeita, mas o que acontece qual é o critério para você achar que elas são ambiciosas demais, né? Então, por exemplo, é muito interessante você ver o que aconteceu na China. Os países envolvidos fizeram enorme pressão sobre a China de que ela tinha que diminuir as emissões, que ela tinha que ter carro elétrico, de que ela tinha que usar energia solar, que ela estava usando carvão demais, etc, etc. Então a China não falou muita coisa, mas disse que ia tomar providência. Resultado, este ano, 50% dos carros vendidos na China, que é o maior mercado do mundo, são elétricos. Resultado, o custo das placas solares foi diminuído em 90 e poucos % graças à China e graças à escala que a China proporciona quando ela investe no setor. Então, a China está antecipando todos os números que eles esperavam que podiam apresentar em 2030 ou em 2028, a China já está apresentando em 2025. Então, eu acho que o grande segredo é a gente conseguir encontrar ambições que sejam realistas e que estimulem as pessoas a querer mais. Há, de fato, um perigo, por exemplo, em alguns países europeus, políticas de combate à mudança do clima fizeram com que aumentasse o custo da eletricidade, por exemplo. Então, os governos perderam apoio porque eles tomaram medidas que eram ambiciosas demais ou que tinham impactos não previstos. Então, tudo isso tem que ser uma questão de ajuste e muita informação para você tomar as medidas equilibradas. Falando em ambições realistas, e aí a gente já está encaminhando para a conclusão da nossa entrevista, falando em ambições realistas, eu lhe pergunto o que é a ambição realista da COP30? Porque muita gente diz o seguinte, é uma COP que carece de um grande tema, como o financiamento, a mitigação, novas metas. Queria que o senhor deixasse claro para a gente, até para a gente conseguir acompanhar ao longo do ano o que vai ser essa conferência climática. Ela será bem sucedida ou ela fracassará se não acontecerem algumas coisas. Eu posso te antecipar alguns dos temas, tá? Mas eu acabo de ser nomeado, a gente ainda tem que ter todas essas discussões dentro do Brasil, temos que conversar com vários ministros, com o presidente Lula, evidentemente, e com os grandes parceiros. Nós não podemos, realmente seria um grande erro, nós anunciarmos que nós vamos resolver absolutamente tudo em Belém. Claro que seria uma coisa irracional. Mas nós podemos, sim, ter avanços realmente significativos em várias áreas, como financiamento, como adaptação, etc. Mas eu acho que a gente tem que devolver a confiança de que o combate à mudança do clima não é uma coisa negativa para as populações e para as economias. Então nós temos que fazer vários ajustes, porque vários países exageraram, vários países foram modestos demais, aí o outro não quer acompanhar, etc. Então, mas eu acho que a gente tem que devolver a confiança, primeiro, de que nós podemos combater a mudança do clima, existe já tecnologia, existem já recursos, existem empresas que estão indo em direções extraordinárias, mostrar que isso está acontecendo e, com isso, dar um impulso ao combate à mudança do clima que só uma conferência como a de Belém pode conseguir, porque o mundo inteiro vai estar olhando para Belém.
todo mundo vai estar olhando para o que vai acontecer na COP. Então, a COP é uma oportunidade de nós mostrarmos o Brasil trabalhando numa agenda que é uma agenda completamente universal, e que o Brasil pode ter uma influência significativa. E todos nós sabemos que, infelizmente, tem muitas agendas, problemas que estão acontecendo no mundo, em que o Brasil tem, evidentemente, a sua relevância, mas no caso da mudança do clima, o Brasil tem uma relevância muito particular, tanto por situações como o desmatamento da Amazônia, que todo mundo fala, o mundo inteiro fala, a primeira coisa que vem à mente, né, de muitos estrangeiros quando se fala do Brasil, mas o Brasil é, sobretudo, uma coleção de soluções contra a mudança do clima. Então, temos que trabalhar nessa questão positiva e eu te diria, quer dizer, você vai dizer que eu estou enrolando na resposta, mas... Está enrolando, está enrolando. Teoricamente, eu tenho treinamento para isso. Então estou enrolando. Mas foi razoavelmente convincente, foi razoavelmente convincente. Tá bem.